você está obtendo os resultados que você gostaria de obter na sua vida? Quando eu digo na sua vida, pode ser tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. A primeira coisa que eu quero definir para você é o que eu chamo de sucesso. Se eu lhe perguntar o que é sucesso, o que você responderia? Se eu perguntar para um amigo seu, provavelmente a resposta será diferente, não é verdade? Sucesso significa coisas diferentes para diferentes pessoas. Sucesso é conseguir o que você quer. O que é diferente de felicidade. Felicidade é querer o que você conseguiu. Para você ser feliz, você não precisa de mais nada. É só aceitar o que você tem. Isto não me impede de continuar almejando outras coisas na vida. Só que, infelizmente, as pessoas confundem sucesso com felicidade. Eu não sei lhe ensinar a ser feliz. Agora, sucesso, sim, é uma ciência. Do mesmo modo que você aprende física, que você aprende química, você pode aprender a ser bem-sucedido. Para que qualquer coisa ocorra no seu universo físico, são necessários 3 componentes. São necessários o querer, o saber e a oportunidade. Imagine que você queira atravessar um cabo de aço de um prédio para outro. Você queira, você sabe atravessar, mas não existe cabo de aço. Você não vai conseguir. Vamos supor que você queira, existe o cabo de aço, mas você não sabe. Impossível, não é verdade? Se você sabe, se você tem o cabo de aço, mas hoje você não está afim, você também não vai atravessar. Então o que nós vamos mostrar aqui no sucesso é como que nós criamos esse contexto onde esses 3 componentes se manifestam. O querer, o saber e a oportunidade. Se você continuar fazendo o que você sempre fez, você vai continuar obtendo o que você sempre obteve. Não é só assistir o vídeo. Você vai ter que fazer alguma coisa diferente. Porque se fosse só assistir o vídeo ou só ler, você poderia ler a Bíblia e ir para o céu. Não é bem assim, não é verdade? Você vai ter que assistir esse vídeo várias vezes, porque repetição é a mãe do aprendizado. Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você andou, não é verdade? Você não aprendeu da noite por dia. Sucesso também, nós não conseguimos aprender da noite para o dia. Você tem que estudar, você tem que ler, você tem que assistir esse vídeo várias vezes para que isso seja incorporado na sua estrutura psicológica e faça parte de você. Então, do mesmo modo que escovar os dentes se tornou um hábito para você, sucesso pode se tornar um hábito. Mas para se criar um hábito, é necessário que pelo menos passe pelo seu cérebro aquele tipo de pensamento 21 vezes. Se você comprar um aparelho eletrônico numa loja, ele vem com um manual, onde que liga, onde que desliga, como que regula, não é verdade? Você recebeu isso aqui, que é a coisa mais sofisticada que existe no planeta. Chama-se cérebro. Tem 10 bilhões de neurônios, 100 trilhões de conexões nervosas. E você não está usando nem 3% da capacidade que você tem aí. Já imaginou o potencial que está armazenado? Sócrates dizia que o homem preguiçoso é aquele que poderia ser melhor empregado. E de acordo com a definição de Sócrates, todos nós somos preguiçosos, porque nós poderíamos estar utilizando o nosso cérebro de uma forma totalmente diferente. Então o que nós vamos fazer agora é entender, é criar um manual para que você possa tirar o máximo desse cérebro. George Bernard Shaw dizia o seguinte: eu penso uma vez por semana e sou famoso. Já imaginou se eu pensasse todo dia? O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer com isso que a maioria não usa o cérebro para pensar. Usa o cérebro para ter pensamentos. É totalmente diferente. Se eu lhe pergunto se há 5 dias atrás foi um dia antes de quarta, que dia que será depois de amanhã? Para você responder essa pergunta, você tem que pensar. Mas o que você faz 99% do tempo é ter pensamentos.
Então a primeira coisa que você tem que entender é a diferença entre pensar e ter pensamentos. O cérebro, como eu disse, esse aparelho que tem 10 bilhões de neurônios, é o computador mais sofisticado da face da Terra. Ele tem dois hemisférios, o esquerdo e o direito. O esquerdo armazena a razão, o direito armazena a emoção. Esses hemisférios, eles têm funções distintas. O esquerdo é digital, o direito é analógico. O esquerdo é analítico, o direito é sintético. O esquerdo pensa em preto e branco, o direito pensa em colorido. O esquerdo é detalhista, o direito é global. Estão vendo as diferenças? Quantas são? Você, por exemplo, tem um indivíduo que é muito cérebro esquerdo. Ele se preocupa com detalhe, mas ele não vê o todo. Ele consegue ver a árvore muito bem, mas ele não consegue ver a floresta. O indivíduo que é cérebro direito, predominantemente, ele já faz o contrário. Ele consegue ver o todo, mas ele não consegue ver o detalhe. Ele consegue ver a floresta, mas ele não consegue ver a árvore. Então o que nós estamos fazendo aqui, nós temos que fazer um equilíbrio entre o cérebro esquerdo e o direito, entre a razão e a emoção. Todas as vezes que houver uma incongruência, uma discrepância entre o cérebro esquerdo e o cérebro direito, você paga um preço. Se você disser assim, cérebro esquerdo, eu vou roubar um banco, e o cérebro direito, a emoção, disser, não faça isso não, que é antiético, e você vai e rouba o banco, 10 anos depois você aparece com câncer, o que aconteceu? Houve uma incongruência, houve um conflito entre a parte esquerda e a parte direita do seu cérebro, houve uma depressão do seu sistema imunológico, e com isto você sofre um câncer 10 anos depois. Além disto, se você aprende a integrar esses dois lados do cérebro, é como um passarinho. Um passarinho para voar precisa de duas asas. Você nunca vai encontrar um passarinho voando com uma asa só. O indivíduo, para ser bem sucedido na vida, ele tem que aprender a trabalhar com os dois lados do cérebro. Se ele é só cérebro esquerdo, é aquele indivíduo que você conhece, que é inteligente, sabe cálculo, sabe matemática, trabalha numa lojinha no centro da cidade, é o caixa lá, e lá vai ficar a vida inteira. Por outro lado, o indivíduo que só trabalha com o cérebro direito é aquele indivíduo muito criativo, com grande imaginação, que não implementa nada que ele imaginou. Van Gogh pintou 1.600 quadros, vendeu um, viveu e morreu na miséria. Na verdade, ele tinha um cérebro direito muito evoluído, mas ele não tinha o discernimento necessário para vender os quadros e ter uma boa vida. Então o que nós temos que fazer para ser bem sucedido é equilibrar esses dois lados do cérebro. Do mesmo modo, para nós podermos assimilar o conhecimento, se nós assimilamos com os dois lados do cérebro, faz uma diferença muito grande. Tudo aquilo que você aprendeu só com um lado do cérebro, você esquece. Se você fizesse aquela prova que você fez para passar no vestibular, ou para entrar no colegial, ou aquela prova de ginásio que você tirou 10, se você fizesse aquela prova novamente hoje, você não tiraria a mesma nota, não é verdade? Mas se você sabe nadar, e tem 10 anos que você não nada, se você entrar na piscina, você nada. Se você sabe andar de bicicleta, e tem 10 anos que você não anda de bicicleta, se você montar numa, você anda, não é verdade? Por quê? Andar de bicicleta, nadar, você aprendeu com os dois lados do cérebro. E aquilo que você fez lá na escola, você aprendeu com um lado só do cérebro. Por isso que você esqueceu. Então o que você faz? Você passa a vida inteira aprendendo, esquecendo, aprendendo, esquecendo, aprendendo, esquecendo. Mas mesmo assim, aprendendo e esquecendo, você está melhor do que aquele indivíduo que não aprendeu, não é verdade? Porque o conhecimento você esqueceu, mas sobrou alguma coisa. Sabe o que sobrou? A sua habilidade de pensar. Como é que você usa o seu cérebro para melhorar o seu discernimento, para você poder fazer decisões de uma forma melhor. Tem gente que tem dificuldade para fazer decisões. O indivíduo não consegue decidir entre uma coisa e outra. É como se uma parte do cérebro queria uma coisa, outra parte do cérebro queria outra. E ele acaba não decidindo por nenhuma das duas. É o sujeito que chega na sorveteria e não sabe se ele quer o sorvete de baunilha ou de chocolate. Baunilha ou chocolate, ele acaba pedindo framboesa, porque ele não consegue decidir entre uma coisa e outra. E isso é muito importante se aprender na vida, porque a sua vida você está fazendo constantes decisões. E outra coisa importante que você tem que entender como o cérebro funciona, existe uma lei universal chamada lei do aumento. Tudo aquilo que você concentra, aumenta. É assim que o cérebro funciona. Se você se concentrar nos seus problemas, eles vão aumentar.
Se você se concentrar na solução dos seus problemas, a solução aumenta. Então é muito importante você focalizar onde você quer gastar a sua energia. Henry Ford dizia, se você pensa que você pode, ou se você pensa que você não pode, de qualquer jeito você está certo. Porque uma vez que você está trabalhando com as suas crenças, você está sempre certo. Você já notou que você está sempre certo? É sempre você certo, a outra pessoa que não consegue entender? Porque você está partindo de um princípio que está codificado no cérebro. À medida que você começa a mudar essas percepções, você vai entender que percepção é realidade e tudo mais é ilusão. A única coisa constante no mundo é mudança. Você sabe que você não pode pisar no mesmo rio duas vezes, né? Você coloca o pé no rio, quando você tira, quando você vai pisar de novo, aquela água já foi embora. Não é verdade? Tudo mudando. O universo é dinâmico, ele muda o tempo todo. Você conversa com uma pessoa hoje, você encontra com essa mesma pessoa daqui a um mês, você mudou, ela mudou. Só que o problema é que você continua tratando-a como se ela não tivesse mudado, e vice-versa. E aí cria o problema. Por que nós fazemos isso? Porque nós somos animais de hábitos. Nós criamos hábitos e continuamos perpetuando esses hábitos. Eles fizeram um estudo e mostraram que você de manhã, quando escova os dentes, se você escova hoje 35 vezes a escova no dente, amanhã você vai escovar 37, 34, por aí. Ou seja, até nesses pequenos detalhes você mantém esse hábito. E um pensamento, uma vez pensado, ele se torna eterno, sabia? Ele vira hábito. A não ser que você pare e repense. Porque existem hábitos positivos que lhe ajudam e vale a pena tê-los. Você tem um hábito, por exemplo, de fazer ginástica, ótimo. Isso vai manter o seu corpo jovem por muito tempo. Agora, se você tem um hábito, por exemplo, de fumar, você está lhe prejudicando. Cada cigarro que você fuma diminui a sua vida a 14 minutos. E você não leva 14 minutos para fumar um cigarro. A nicotina contida num cigarro é suficiente para matar 2 rãs. Então você começa a pensar o seguinte: quais são os hábitos que eu gostaria de mudar durante esse curso? Começa a pensar nisso. Aí você vai dizer, mas eu não tenho força de vontade para parar de fumar. Não, não é força de vontade. Força de vontade é uma coisa consciente. Nós vamos muito mais fundo do que isso. Nós vamos trabalhar com motivação. Aliás, nós vamos trabalhar com automotivação. Porque força de vontade é aquilo que você faz no dia 31 de dezembro. Você fala, no próximo ano eu vou fazer isto, eu vou fazer isto, eu vou fazer isto. Quanto tempo isso dura? Quase nada, não é verdade? Agora, se você está automotivado, a história é totalmente diferente. Você vai fazer acontecer. É isso que nós vamos provocar aqui. Nós vamos provocar uma automotivação para o sucesso. Porque nós vamos aprender com gente que sabe. Existiu nos Estados Unidos um indivíduo chamado Andrew Carnegie. O Andrew Carnegie era na época dele o que o Bill Gates é hoje. O que o Bill Gates é para a era da informação, Andrew Carnegie foi para a era da industrial. O Andrew Carnegie era tão rico que ele deixou o dinheiro para construir o Carnegie Hall em Nova York. Ele deixou o dinheiro para construir a Carnegie Mellon University nos Estados Unidos. E o Sr. Andrew Carnegie, um dia, num momento de reflexão, ele teve um insight. Ele disse, eu vou deixar muito dinheiro para o mundo, como de fato ele deixou. Mas eu gostaria de deixar para o mundo mais do que dinheiro. Eu gostaria de deixar essa habilidade que eu tenho, que tudo que eu coloco a mão vira ouro. Então ele resolveu criar a chamada ciência do sucesso, o que faz um indivíduo bem-sucedido. Como ele era um indivíduo muito ocupado e não tinha tempo para fazê-lo, ele contratou alguém que o fizesse. Ele estava procurando alguém. Uma noite, numa festa, ele conheceu um jovem de 19 anos de idade de nome Napoleon Hill. Ele ficou impressionado com a inteligência desse jovem e ele propôs para esse jovem trabalhar durante 25 anos desenvolvendo a ciência do sucesso. Napoleon Hill foi para casa, pensou no assunto e resolveu aceitar o desafio. E durante 25 anos, Napoleon Hill teve a oportunidade de entrevistar 16 mil pessoas. Das 16 mil pessoas que ele entrevistou, 1.000 eram milionários. Dos 1.000 milionários, ele selecionou 500, que além de terem dinheiro, tinham saúde, boa vida familiar,
paz de espírito, etc. E ele estudou profundamente as características desses indivíduos e comparou com o resto. Então isso que nós estamos apresentando para vocês aqui não é só uma experiência pessoal nossa. Isso é uma combinação da nossa experiência, porque se eu não fosse bem sucedido na minha vida, eu não mereceria estar aqui passando esse conhecimento para você, mas também conhecimento de outras pessoas que estudaram, que pesquisaram e que desenvolveram esse aspecto e que descobriram que essas características, elas têm que ser inconscientes. Elas têm que estar no seu inconsciente. O seu inconsciente tem que estar impregnado com elas, porque aí sim você vai se automotivar, aí sim você vai mudar os seus hábitos. Uma vez mudados os hábitos, você pode praticamente colocar no piloto automático e a coisa vai acontecer. Só que as pessoas, de um modo geral, o que elas fazem? Elas se escondem no passado ou se escondem no futuro. É muito fácil você se esconder no passado. Você reclama que você é do jeito que você é por causa das circunstâncias da sua infância, do modo que seu pai lhe batia, a sua mãe te tratava, etc. Ou você pode se esconder no futuro, se preocupar com as coisas que vão acontecer. Você já prestou atenção na palavra preocupar? Pré-ocupar. O que é pré-ocupar? É você ocupar a sua mente antes da hora. Se a sua mente estiver ocupada, você não tem tempo de pré-ocupar. E como é que você ocupa a sua mente? Se comprometendo em fazer uma diferença na sua vida. Então a única coisa que eu exijo de você aqui é para você se comprometer e utilizar esse material para mudar a sua vida. Não é se envolver com ele não, é se comprometer, é muito diferente. Se você hoje de manhã teve no café da manhã ovos com presunto, a galinha que botou os ovos estava envolvida no seu café da manhã. O porco estava comprometido. Ele deu a vida pelo presunto, para ser transformado em presunto. Você entende a diferença? Então você tem que se comprometer, você tem que repetir muitas vezes, até que isso se torne uma parte de você. Você está lembrado quando você escuta uma piada nova? A primeira vez que você conta essa piada, você diz, fulano contou, e você repete a piada. A segunda vez você já diz, alguém contou, você repete a piada. Na terceira vez a piada vira sua, não é verdade? Você já não diz quem lhe contou mais, fica sendo a sua piada, porque já tem as suas características. Então o que você vai fazer com esse material? Você vai incorporando esse material no seu inconsciente, os seus hábitos vão mudando, a sua motivação vai aumentando, o seu inconsciente fica impregnado disso, a sua estrutura psicológica, e você deixa de se esconder no passado ou se esconder no futuro e você utiliza o aqui e agora, porque a vida ocorre no aqui e agora. No seu cérebro não existe futuro, sabia disso? Você já acordou amanhã? Não, é sempre hoje, exatamente isso. Se você não gosta de você, o mundo não vai gostar de você. O seu desempenho, tanto pessoal quanto profissional, nunca será maior do que a sua autoimagem. Como melhorar a sua autoimagem? Como melhorar a sua autoestima? Até a idade de 8 anos, você recebeu aproximadamente 100 mil nãos. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Crianças com 4 anos de idade, microgravadores colocados na orelha para escutar, gravar o que elas escutam em 24 horas, para cada elogio, elas receberam 9 repreensões. Então o que acontece? A sua autoestima, que nasceu direitinho, ela começa a ser lesada. Você tem que continuar vivendo. Então, como mecanismo de compensação, você faz compensações e que leva a deformações. Adolf Adler, discípulo de Sigmund Freud, Dr. Adler dizia, toda compensação traz uma certa deformação. Conclusão, você passa a ter 2 personalidades. Uma que você apresenta para os outros e a outra que é a sua, lá que você não quer mostrar para ninguém. E você gasta uma energia vital enorme tentando separar uma da outra. E isso tudo é codificado linguisticamente. E existe uma conversa dentro da sua cabeça o tempo todo, chamado self-talk, que determina isso. E eu vou lhe provar isso agora. Imagine a seguinte situação. Imagine que eu colocasse aí onde você está assistindo esse vídeo, uma tábua de 40 centímetros de largura e 10 metros de comprimento. Eu colocasse no chão. E solicitasse que você andasse nessa tábua, de um lado para o outro.
Você conseguiria? Provavelmente sim, né? Não tem problema nenhum andar de um lado para o outro. Agora eu pegaria essa tábua e colocaria essa tábua entre os dois prédios Twin Towers do World Trade Center em Nova York, os dois prédios mais altos de Nova York, 400 metros acima do solo, 108 andares. E agora eu solicitaria que você atravessasse essa tábua de um lado para o outro. Você faria? Provavelmente não. Mas fisicamente você consegue fazer. Você não fez lá, não andaria no chão? O que acontece? Imediatamente vai aparecer no seu cérebro o chamado self-talk. Olha, você vai escorregar, ó, você vai cair, ó, vai ventar. Não é verdade? Você nunca deixou de fazer nada na vida porque o seu peito doeu, ou porque o seu braço doeu, ou porque a sua perna doeu. Você deixou de fazer alguma coisa na vida porque alguma coisa aconteceu aqui dentro do seu cérebro. Não é verdade? Pois é, isso tem muito a ver com a codificação que você tem da sua autoestima. Porque essa autoestima foi gerada através do seu crescimento, do seu desenvolvimento. Nos primeiros 7 anos de vida, você não tinha capacidade cognitiva. O seu cérebro funcionava como se fosse uma esponja. Você estava consciente, mas você não estava consciente que você estava consciente. Essa é a verdade. Então a religião que você tem, os preconceitos, as suas crenças com relação a dinheiro, a Deus, a amor, a saúde, a velhice, tudo isso foi codificado nos primeiros 7 anos de vida. Dos 7 aos 14, você entrou na fase de modelação. Você começou a modelar os outros. Você começou a copiar o comportamento das pessoas. Se a sua mãe dizia, não minta, mas você ouvia ela mentindo para o vizinho, você chegava à seguinte conclusão: mentir é válido. Ou seja, você incorporava o comportamento e não o que as pessoas estavam dizendo. E você começou a fazer julgamentos. Por volta dos 14 anos, você entrou na terceira fase, que é a chamada fase de socialização. Você começou a se socializar com os outros. E teoricamente, somente teoricamente, você completou isso por volta dos 21 anos. Eu digo teoricamente que eu encontro pessoas com 50 anos de idade que ainda não saíram de casa emocionalmente. O pai já morreu, a mãe mora a 2.000 quilômetros de distância, mas a pessoa ainda não saiu de casa emocionalmente. Então nós temos que voltar lá e reestruturar essa criança, que nunca tem mais do que 7 anos de idade. E como que isso foi estruturado neurofisiologicamente? Do seguinte modo: na base do seu cérebro, você tem uma estrutura chamada substância reticular ativadora ascendente, que é abastecida pelo saldo exergônico do bioquímico celular. Estou falando difícil. O que é isso? Significa que se eu levanto a mão, eu libero mais energia do que é necessário para levantar a mão. Parte dessa energia vai pelo sistema nervoso e ativa essa substância que ativa o cérebro. Então o seu cérebro se mantém acordado graças à substância reticular ativadora ascendente. A segunda função da substância reticular ativadora ascendente é funcionar como se fosse uma secretária executiva do seu cérebro. O seu cérebro não pode prestar atenção em mais do que 5 a 9 coisas de cada vez. Você não estava prestando atenção no dedão do seu pé direito, até que eu falei, nem tampouco na ponta do seu nariz, nem no lóbulo da orelha esquerda, e assim por diante. Porque você não pode prestar atenção em tudo isso, no que eu estou falando, na temperatura da sala. Opa, peraí, tem que ter uma prioridade. E a substância reticular ativadora ascendente estabelece essa prioridade. Quem estabelece para ela? O cérebro. O cérebro diz, ó, isso é importante, eu quero ver, isso não é importante, eu não quero ver. Então as suas crenças foram codificadas e o cérebro diz para a substância reticular, é isso aí. Então imagina uma menina com 12 anos de idade abusada sexualmente. Ela chega à seguinte conclusão: homem não presta. O cérebro dela diz para a substância reticular, então se você encontrar um homem que não presta, eu quero saber. Quando você encontrar um que não presta, eu não quero ver. E daí para frente, o que é que ela vai encontrar na vida? Homens que não prestam. Então com isso se perpetua. E você então passa a ter a sua vivência de acordo com as suas crenças, de acordo com a sua autoestima. Está entendendo como a coisa funciona? Se você quiser mudar a sua vida, você tem que começar mudando a sua autoestima. Nós vamos trabalhar nisso aqui. Como é que você melhora a sua autoimagem? O que você precisa fazer para mudar essa autoimagem? O que você precisa fazer para modificar essa janela da substância reticular ativadora ascendente? E, consequentemente, mudar a sua percepção. Mudando a sua percepção, você muda a sua realidade. Porque as coisas são simples, as coisas são óbvias, não é verdade? Mas o óbvio só é óbvio para a mente preparada. Então nós temos que preparar essa mente. E como que nós preparamos? Mudando essa janela, mudando a sua percepção. É isso que nós vamos continuar fazendo
Nós vamos continuar trabalhando nisso, porque esse é o primeiro passo para você ser bem-sucedido. Você tem que passar a gostar mais de você, você tem que mudar esse self-talk, essa conversa que você tem com você. Quantas coisas que você codificou na infância que você continua carregando com você? Sabe como é que eles treinam o elefante? Eles pegam uma corda, amarram no elefante, amarram numa árvore. Ele tenta sair, não consegue. Tenta sair, não consegue. Tenta sair, não consegue. Ele desiste. Isso quando ele é bebê. Aí ele cresce pensando que está amarrado numa árvore. Quando ele já é adulto, o palhaço amarra uma corda nele, amarra na perna do tamborete, da cadeira lá. Ele continua pensando que está amarrado numa árvore. Nós podemos fazer a mesma coisa com pulgas. Você coloca a pulga dentro de um jarro, fecha o jarro. A pulga não gosta de ficar dentro do jarro. Ela pula, volta, pula, volta. Ela bate na tampa do jarro, até que ela começa a se machucar, ela começa a pular um pouquinho mais baixo. Depois que ela está fazendo isso, você vai lá e tira a tampa do jarro, ela nunca mais pula fora do jarro. Você não está acreditando? Faça experiência em casa. Você não precisa fazer experiência em casa, é só olhar no espelho. Quantas coisas que você codificou na infância, que você continua carregando com você, que são totalmente obsoletas. Então o que nós vamos fazer agora é avaliar o que nós precisamos modificar dessa codificação. Nós somos animais linguísticos. Linguagem nos diferencia dos outros seres e nos faz humanos. Nós temos dois tipos de linguagem. Nós temos uma linguagem que gera ação e uma linguagem que não gera ação. Se eu disser para você, a temperatura dessa sala está quente, mudou alguma coisa no universo? Absolutamente nada. A temperatura continua a mesma, não é verdade? Isso é uma linguagem que não gera ação. Agora, se você estivesse aqui e eu dissesse para você, segura essa caneta, por favor, e você segurasse, a caneta teria passado da minha mão para a sua. O que aconteceu? Aconteceu uma ação. Essa linguagem, solicitação, gerou uma ação. Você quer ver uma outra linguagem que gera ação? Declaração. Se você vai perante o juiz, homem e mulher, e o juiz diz, eu declaro vocês marido e mulher, e 5 segundos depois que ele acabou de dizer isso, você levanta a mão e diz assim, sou juiz, eu não quero me casar mais. Sabe o que ele vai dizer para você? Agora é muito tarde. Você agora tem que se divorciar, porque eu já declarei, eu já criei uma realidade jurídica na sua vida, através de uma declaração. Então vamos analisar isso mais cuidadosamente. Imagine se ao invés do juiz, você fosse o seu vizinho que é bancário e pedisse a ele para lhe casar. Você acha que ficaria válido? Claro que não. Ele não tem autonomia, ele não tem autoridade para declarar marido e mulher. Não é verdade? Então, para você ter uma declaração, você tem que ter autoridade. Segundo, tem que acontecer no aqui e agora. O juiz não diz, eu declaro que vocês serão marido e mulher. O juiz diz, eu declaro que vocês são. E terceiro, tem que ser positivo. Ou seja, o juiz não declara, eu declaro que vocês não são mais solteiros. Isso não é declaração. A declaração é no positivo, é no aqui e agora, e alguém que tem autoridade. Agora eu lhe pergunto, quem tem mais autoridade sobre você? Você. Quando você tinha 5 anos de idade, não. Seu pai, sua mãe, seus irmãos mais velhos, sei lá quem. Mas hoje, ninguém tem mais autoridade sobre você do que você. Então você tem a possibilidade de recriar você linguisticamente. Esta é a verdade. E como é que você recria você linguisticamente? Declarando. Eu declaro que sou inteligente. Ser, fazer, ter. As pessoas pensam que é o contrário. Se eu tivesse inteligência, não. Eu declaro ser inteligente. Eu passo a fazer o que gente inteligente faz. Eu passo a ter inteligência. Eu declaro ser próspero. Eu passo a fazer o que gente próspera faz. Eu passo a ter prosperidade. Por isso que o ser vem antes do ter. Porque se você tiver o ter sem o ser, não pertence a você. Eu declaro ser a força criadora na minha vida. Significa que tudo que ocorrer de bom e tudo que ocorrer de ruim, eu sou responsável. Eu declaro ser saudável, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente.